Olá, estamos começando o quinto estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema Animais Proféticos, parte 2. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Eu imagino que a lição anterior deva ter mexido muito com você, não é mesmo? Foram informações muito fortes que você recebeu acerca da maior agremiação cristã do mundo. Confesso que eu também fiquei muito apreensivo, surpreso quando tive acesso a essas informações pela primeira vez. Aliás, na verdade, surpreso e apreensivo é um eufemismo. Na verdade, eu fiquei mesmo foi revoltado. É que aparentemente quem me trouxe essas informações passou-me a impressão de que estavam desrespeitando aquela crença religiosa que eu fui ensinado a viver desde a minha infância. Mas esta compreensão foi apenas uma má interpretação dos fatos. Bom, foi uma má interpretação porque, em primeiro lugar, quando eu resolvi estudar a história imparcialmente, eu descobri que realmente era aquilo, que não havia como escapar à realidade das atrocidades que foram cometidas em nome de Deus. Em segundo lugar, porque a descoberta dessas verdades históricas não significava que aqueles que estão dentro desse movimento ainda errado sejam pessoas hipócritas, desonestas ou destituídas de Deus de jeito nenhum. Deixe-me ser bem honesto com você. Eu fui católico e hoje não sou mais. Porém, jamais aceito qualquer insinuação que questione a minha sinceridade para com Deus nos meus dias de catolicismo. Eu me lembro de uma vez que um evangélico, sabendo de minha história, perguntou: então você já foi católico e agora não é mais? Quando é que você se converteu? Isto é, largou o catolicismo. Meu amigo, deixe-me ser bem franco com você, foi o que respondi para ele. Eu era um católico muito bem convertido, obrigado. Naquela época, eu já amava a Deus, desejava ardentemente ir para o céu, sentia tristeza pelos meus pecados e rezava com muita fé dentro do conhecimento religioso que eu possuía. O que esses novos ensinamentos bíblicos me trouxeram foi uma gama de importantes informações de Deus, daquele mesmo Deus que eu já amava, mas que eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, sobre essas importantes profecias bíblicas e a sua relação com o fim do tempo. Também não conhecia a revelação de Deus dada aos profetas. Não tinha a menor noção de como Deus age na história. E o mais importante, eu não tinha a mínima ideia do quanto Deus se importava com a minha pessoa e a minha salvação. Por isto, eu fico feliz que você continue estudando essas verdades tão importantes para a sua vida. Nesta nova lição, teremos a continuidade do que vimos na lição 4. Por isso o título é Animais Proféticos, parte 2. Para mim, a parte mais séria daquela profecia é o que está em Daniel capítulo 7, verso 25. Ali há uma profecia falando que esse poder mundano mudaria os tempos e a lei. Evidentemente, você viu na lição anterior que esta lei mencionada em Daniel 7:25 é a lei de Deus que seria modificada. Agora eu tenho um exercício para você, um exercício que eu mesmo fiz. Tome 30 minutos e, quem sabe, você vai ter uma descoberta fantástica. Leia novamente Daniel 7:25, em qualquer Bíblia ou versão que você quiser. Depois que fizer isto, leia os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20. Novamente, use qualquer Bíblia que você quiser. E, por fim, compare esses 10 mandamentos com aqueles que estão no Catecismo da Igreja Católica. Você vai ver que a diferença é gritante. Agora, nesta lição, o nosso foco será o capítulo 8 de Daniel. Portanto, leia com calma esse capítulo e preste atenção nesta nova visão que o profeta recebeu de Deus. Aqui, novamente, Daniel recebe do céu uma visão enquanto estava com seus companheiros às margens do rio Ulai. Em sua visão, Daniel vê dois animais lutando entre si, um carneiro e um bode peludo. O próprio capítulo 8 revela ser o bode um símbolo da Pérsia e o carneiro um símbolo da Grécia. Esses dois reinos, você se lembra, são sucessivos na tarefa de dominar o mundo. Primeiro vem a Pérsia e depois a Grécia. Mais uma vez, só para lembrar, nas lições anteriores esses reinos foram respectivamente representados pela parte de prata e de bronze da estátua e depois pelo urso torto e o leopardo com 4 cabeças, você se lembra? Novamente,
a visão nos dá detalhes importantes acerca do cumprimento da profecia, detalhes que não apareceram na visão anterior. Daniel 8, verso 8, por exemplo, oferece informações adicionais como terminaria o Império da Grécia. Tendo em vista a informação de que o chifre entre os olhos do bode representava o grande rei da Grécia, no caso Alexandre o Grande, a profecia prossegue dizendo que este poder seria quebrado enquanto estivesse no auge do seu poder, e neste momento surgiriam 4 notáveis. Como isso se cumpriu? Bem, algumas evidências nos mostram que Alexandre se considerava um deus em forma humana. Esta moeda, por exemplo, uma dracma, traz o rosto de Alexandre de um lado, vestido como Hércules, e no outro, o mesmo Alexandre aparece sentado num trono como se fosse Zeus. Mas esta autoconfiança levou à própria ruína de Alexandre quando, provavelmente por causa de uma intemperança, ele acabou morrendo no auge da sua juventude, com apenas 32 ou 33 anos de idade. A seguir, seu reino foi dividido entre seus 4 generais que mencionamos no estudo anterior. Eles são Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Agora, pessoal, como é incrível acompanhar no registro histórico detalhes tão precisos de uma profecia bíblica feita séculos antes daquilo acontecer. A seguir, o cenário profético novamente apresenta um símbolo do Império Romano, que desta vez é um chifre pequeno que cresce até atingir os céus. Se você fizer uma comparação entre Daniel 8 e Apocalipse 13, verá muitas semelhanças entre esses 2 poderes, a saber, o chifre pequeno e a famigerada besta que surge do mar. Noutras palavras, ambas as figuras apontam para a inequívoca descrição do anticristo, o mais terrível inimigo da verdade de Deus. Em Daniel, é dito que esse chifre atacaria o príncipe dos exércitos celestiais, que nesse caso é Cristo, e que ele também atacaria o santuário de Deus. Já no Apocalipse, ele ataca o tabernáculo de Deus que está no céu, e ele faz isto difamando esse tabernáculo, falando com arrogância contra os que habitam no céu. Ele também, na terra, peleja, guerreia contra os santos de Deus. E ele também é colocado no poder de ter a capacidade até de vencê-los. Igualmente, no livro de Daniel, o exército de Deus é entregue nas mãos deste inimigo que faz tudo contra eles e acaba tendo a oportunidade de prosperar. Novamente, se você fizer uma comparação entre os capítulos 7 e 8 de Daniel, verá que no capítulo 7, o inimigo ataca o povo de Deus na terra, até que o juízo divino é reunido no céu para tirar-lhe o poder. Já que neste capítulo 8, ele ataca as potestades celestiais. E o que significa isso? Que por mais que muitos não vejam, o céu e a terra estão interligados nesse conflito das forças do bem contra o mal. O que se faz aqui na terra, pessoal, é refletido no céu. E o que faz no céu também é refletido na terra. Agora, é interessante notar que muitos teólogos supõem, e eu discordo deles, que este chifre pequeno aqui mencionado seria símbolo de um antigo inimigo de Israel chamado Antíoco IV Epifanes, que além de déspota também se sentia um deus. Ele era da dinastia de Seleuco, um dos generais de Alexandre que assumiu parte do reino greco-macedônico após a sua morte. Este foi um terrível rei de fato. Ele perseguiu os judeus entre o ano 168 e 165 a.C. Aliás, os seus atos de violência estão muito bem descritos nos livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus. Agora, o problema com essa interpretação muito popular, esta interpretação que enxerga em Antíoco o cumprimento profético de Daniel 8, está em que nem a história, nem a própria Bíblia confirmam tal conclusão. Veja, Daniel 8:23 afirma que esse poder apareceria no final do reinado seleucida. Agora veja bem, a dinastia dos reis seleucidas terminou em 65 a.C. Logo, esse poder, representado pelo chifre pequeno, deveria surgir apenas depois disto. Mas a história diz que Antíoco apareceu mais ou menos na metade da linhagem seleucida. Ele governou de 175 a 164 a.C., portanto bem longe do final dessa dinastia. Outro detalhe,
Daniel 8, 9 e 12 declara que este poder prosperaria, que ele seria muito poderoso. Ora, a história jamais descreve Antíoco como um próspero ou grandioso rei. O seu pai, sim, Antíoco III, foi chamado Antíoco o Grande, mas o outro Antíoco foi considerado um rei medíocre. A maioria dos historiadores sabe disso. E agora vem para mim a parte mais importante. É que, embora 1 Macabeus 1,54, que como dissemos é a fonte principal dessa interpretação, embora esta passagem aplique a Antíoco a expressão abominável da desolação que aparece em Daniel 9, 27, Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 25, aplica esta profecia à futura destruição de Jerusalém por obra dos romanos. Foi nesse episódio, ocorrido no ano 70 da era cristã, que Jesus disse cumprir a profecia de Daniel. É por essas e outras razões que este chifre pequeno não pode ser outro senão o Império Romano, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase papal. Agora, pegue novamente a sua Bíblia e leia com atenção o capítulo 8, verso 13 de Daniel. Ali diz: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Você prestou atenção nesses versos? Percebeu como o céu estava intimamente preocupado com o desenrolar dos acontecimentos terrenos? Ali existe uma preocupação acerca de quanto tempo duraria o sacrifício diário do santuário e também o poder opressor exercido pelo pequeno chifre. A misteriosa resposta vem no verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, o que afinal significaria aquele cômputo de tempo? Quando ele começaria? Quando terminaria? O próprio Daniel ficou ansioso para saber a resposta, mas esta só lhe seria dada aproximadamente um ano depois, em meio a uma grande oração, quando o anjo Gabriel desce do céu para explicar-lhe a profecia. Você também quer saber qual foi a explicação dada ao profeta? Bom, então estude primeiramente os detalhes desta lição número 5 e no próximo estudo daremos a resposta para vocês, tá bem? Agora, conforme o nosso costume, vamos orar a Deus para iniciar o estudo da Bíblia Sagrada? Amado Senhor que está no céu, pedimos-te em nome de Jesus a orientação e a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra. Que estas importantes profecias de Daniel falem ao nosso coração e nos preparem para o encontro com o nosso Salvador, pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Um bom estudo para você e até a nossa próxima lição. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva.